A Câmara já tem urgência para votar o projeto que aumenta a pena para quem falsificar bebidas aqui no país. O nosso entrevistado agora é o deputado Kiko Seleguin, do PT aqui de São Paulo. Tudo bem, deputado? Bem-vindo. Boa noite para o senhor. Boa noite, Thiago. Boa noite a toda a equipe da Jovem Pan. Prazer estar aqui com vocês. Deputado, eu vi uma fala recente do senhor que, claro, o objetivo da Câmara é aprovar esse projeto o mais rápido possível. O senhor já tem alguma previsão? Essa semana é possível que esse projeto passe ou talvez possa se arrastar um pouco mais essa discussão? Olha, Thiago, desde quando eu fui convidado para relatar esse projeto na última sexta-feira, eu tenho trabalhado em conversas com atores do setor de produção de bebidas, de comercialização. Hoje teve uma agenda intensa com membros do governo. Amanhã eu devo começar a conversar com os líderes partidários para produzir um texto em acordo com aquilo que a sociedade brasileira espera da Câmara, que é modernizar a legislação a título de inibir o criminoso a cometer crimes como esse, que atentam contra a saúde pública e o mercado legal de bebidas. Agora, a gente marcou até uma audiência pública para a próxima quarta-feira. Eu vou me esforçar para poder produzir aqui, dentre uma conversa e outra, o máximo de informação e de acúmulo legislativo e da sociedade brasileira para produzir um texto adequado com as necessidades, que vai desde a gente calibrar a pena até estar antenado com aquilo que o debate público, pelo menos até aqui, tem se mostrado com grande preocupação, que é com relação ao controle de produção, o controle de bebidas no país, para que a gente crie mecanismos e iniba, obviamente, a falsificação desses produtos. Agora, o prazo exato e a pauta, quem determina isso é o presidente. Relator desse projeto, agora os nossos comentaristas. Próxima pergunta, deputado de Deise Ciocari. Deputado, boa noite. Deputado, eu queria saber, em relação a essa adulteração de bebidas, aonde que o senhor pensa que está a maior falha? É na legislação, que ainda é branda, ou na incapacidade dos órgãos fiscalizadores de ir atrás dessas falhas, justamente? E aí, como que vocês pretendem elaborar isso num projeto na Câmara dos Deputados? Olha, a legislação para falsificação no Brasil, ela é de 4 a 8 anos, né? A proposta é de transformar isso em crime hediondo, que na prática aumenta em 50% a pena e acaba com os benefícios da progressão da lei, né? Então, nós estamos falando na prática em aumentar, e tem uma corrente, obviamente, que achando que aumentando a pena, a gente consegue inibir o criminoso da prática ilegal. Eu, particularmente, acho que isso é um caminho. No entanto, diante dos números que a gente vê, não só com relação à bebida, mas com outros produtos que têm sensibilidade, o caso de combustíveis, cigarros, minérios, enfim, ela convive num ambiente convidativo para o crime organizado. Porque quem faz dinheiro, por exemplo, com o tráfico de drogas, ou um dinheiro ilegal, ele acaba desaguando em alguns setores da economia ou para aumentar a capacidade de lucro com esse dinheiro ilegal, ou mesmo para começar a lavar esse recurso. E estudos feitos pelo próprio Estado, por ONGs importantes na sociedade, mostram que você tem uma intimidade desse dinheiro, do contrabando, do descaminho, com a comercialização de alguns produtos. Então, eu creio que o debate público amplo deve levar para o caminho de que o Estado precisa melhorar a sua capacidade de rastrear esses produtos, de entender toda a cadeia produtiva e modernizar a legislação, primeiro, para tipificar de maneira correta os criminosos e permitir à autoridade policial que proceda uma boa investigação, né, um enquadramento no Código de Processo Penal e o Judiciário poder aplicar aí as sanções necessárias em verificado o crime. Mas o ideal para a sociedade brasileira é que a gente tenha um controle para evitar que esse crime aconteça. Isso é bom para a saúde pública, é bom para as finanças do Estado, porque garante que qualquer atividade econômica a gente consiga arrecadar para melhorar o aparato do próprio Estado de segurança pública, e bom para a sociedade à medida em que vai legalizando os seus negócios, o dinheiro, para que a gente viva numa sociedade mais transparente e com saúde financeira. Deputado, agora a pergunta é de Nelson Kobayashi. Koba.
Prazer falar contigo. A minha pergunta é se há também no Congresso, na Câmara, no horizonte desse próprio projeto, algo que possa dar poder de prevenção, seja ao PROCON, às vigilâncias sanitárias, para, de alguma maneira, evitar a contaminação ou, de alguma maneira, prevenir contra o que a gente está vendo acontecendo, principalmente aqui em São Paulo. Olha, Kobayashi, no projeto, nesse momento, ele fala da questão do aumento da pena. No entanto, você tem uma série de iniciativas de parlamentares de diversos partidos nos últimos dias propondo mecanismos, como o que você está dizendo aqui, para melhorar a capacidade de rastreio e de fiscalização do governo. Então, se a gente avaliar em conversa com os líderes e com a sociedade, que a gente pode incluir esses mecanismos nesse relatório para poder acelerar iniciativas parlamentares que permitam com que o Poder Executivo, num segundo momento, crie mecanismos de controle e fiscalização mais modernos, que de fato façam o cruzamento dos produtos, do dinheiro, façam um mapeamento mais adequado a fim de inibir esse tipo de falsificação, nós vamos incluir. Mas a gente tem que avaliar aí, nessas conversas e no dia a dia, a possibilidade de fazer. Vocês que acompanham aqui a política sabem que um projeto, o ótimo é inimigo do bom, né? Quando a gente faz um projeto que amplia muito o alcance das suas iniciativas, isso vai criar contradições e vai ter dificuldade de aprovar de maneira séria. Então a gente vai saber equilibrar nesse debate, consultando os líderes aqui, para ver o que a gente consegue aprovar e possa oferecer uma ferramenta eficaz para o governo federal, as polícias, todo o aparato policial, fazer a melhor fiscalização possível e evitando aí falsificação dos produtos. O deputado, sobre esse momento que a gente está vivendo, acompanhando esses casos que só aumentam, eu não sei se o senhor ouviu uma declaração do secretário da Segurança Pública aqui de São Paulo, que até faz um certo sentido de que talvez essas pessoas que falsificaram esses produtos teriam confundido ou trocado o álcool pelo metanol, ou seja, foi algo que aconteceu de uma certa maneira sem se saber por que isso foi feito, foi uma troca acidental. Aí isso até faz sentido, porque se é uma cadeia produtiva criminosa, o fato é que eles querem continuar vendendo esse produto que é usado o álcool normalmente para continuar nesse mercado clandestino. O senhor concorda com isso? Pode ter sido efetivamente acidental? Por isso, tantos casos? Olha, Tiago, o histórico que a gente tem de falsificação de bebidas, de introdução de produtos ilícitos, de maneira ilícita e, portanto, nocivos à saúde até então no Brasil, foram casos pontuais, ou seja, pequenos fábricas em comunidades que acabaram distribuindo o produto localmente também, né? Essa é a primeira vez que a gente tem casos de intoxicação de rótulos conhecidos e uma capacidade de logística de distribuição para o país inteiro. O que me leva a crer que por trás disso tudo tem um esquema maior, industrial, com capacidade de alcance nacional. Ou seja, esse mercado que tem um alto grau de sonegação, né, de evasão de divisas, inclusive, ele pode possivelmente ser muito convidativo a receber dinheiro do crime organizado. Por exemplo, quem lucra muito com o tráfico de drogas, que é uma atividade sabidamente proibida por todos no Brasil, quando ele faz dinheiro e lucra no dinheiro sujo, ele procura mercados com essa vulnerabilidade para transformar a sua atividade em atividade lícita. Então, eu particularmente penso que se a gente olhar com uma casualidade, um caso que tem mais de 15 estados brasileiros com notificações de bebida adulterada, de rótulos conhecidos com alto valor agregado no país, é muita ingenuidade da nossa parte. Eu creio que é possível que tenha o crime organizado instalado nesse setor da economia, como em outros, e a gente precisa de mecanismos modernos para poder identificar, prevenir e, se pegar, punir de maneira adequada os criminosos. Deise? Deputada, eu vou mudar um pouquinho o assunto aqui, né, porque essa semana é provável que a Câmara aprecie o PL da anistia. Eu queria saber do senhor qual a sua expectativa em relação a ele, se ele já está enterrado, ou se existe uma possibilidade de apreciação e quais as principais mudanças que o senhor acredita que pode acontecer em relação a esse PL.
Olha, do que eu tenho de informação até aqui, em todas as entrevistas que o relator deu e nas reuniões que eles tiveram com as bancadas, é que o relator ele quer apresentar uma proposta de dosimetria, ou seja, nem o próprio relator tem uma disposição em levar em votação o texto como foi proposto lá atrás pelo autor. Eu, particularmente, sou contra a anistia e também sou contra essa dosimetria, né? Nós estamos falando de um crime evidente que ocorreu contra o Estado Democrático de Direito. Eu não vejo clima para aprovar nem uma coisa nem outra no Congresso, porque o PL e a extrema-direita, que tem uma bancada grande, defende a anistia ampla, geral e restrita, como foi aprovada a urgência, né? E a nossa bancada do PT e dos partidos de esquerda não topam votar nem uma coisa nem outra. É um problema colocado ali, mas na data de hoje eu creio que é um problema aí da extrema-direita, porque eles estão vendo que não tem clima para aprovar o que eles querem e também não aceitam nenhum processo de redução de pena. Eu espero só que esse debate não contamine a pauta da Câmara e que a gente continue votando projetos de interesse nacional e o presidente, sabendo da impossibilidade de aprovar algo desse tipo, demonstre aí para a extrema-direita que não tem condição de um projeto desse ir para a pauta. Deputado Kiko Seleguin, mais uma pergunta para a gente fechar. Nelson Kobayashi, você, Koba? Deputado, eu vou continuar nesse assunto, já que a gente entrou aí no PL da anistia ou dosimetria, enfim, porque muito se ouviu falar sobre um possível acordo que envolveria os partidos de centro, o relator, o presidente da casa, inclusive o governo, o próprio presidente Lula, enfim, que aceitaria de alguma maneira a dosimetria e não a anistia. Isso envolveria inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal. Qual é a orientação que o senhor tem recebido da liderança do seu partido a respeito? Olha, o relator teve na reunião da bancada, colocou a proposta de substituir a anistia ampla, geral e restrita por uma redução de penas, e a bancada fez o debate e, por unanimidade, não topa votar nenhuma coisa nem outra. O que eu imaginei e até apostei numa possibilidade de construir um acordo para derrotar a urgência da anistia no passado recente, né? E a gente pacificar o clima no Congresso Nacional a partir dali, mostrar para a extrema-direita que não tem voto e não tem cabimento o Poder Legislativo se contrapor uma decisão do Poder Judiciário sobre influência de uma nação estrangeira. Acho que isso é ruim politicamente, é ruim economicamente e ruim para a história. A gente teve uma demonstração que toda vez que a gente anistiou golpistas, eles simplesmente voltaram, em alguns anos depois, mas voltaram a tentar contra a democracia. Mas a orientação do PT é de não aceitar votar a favor de nenhum tipo de concessão, nesse caso a tentativa de golpe de Estado realizada no Brasil. O Kiko Seleguin, do PT aqui de São Paulo, muito obrigado mais uma vez pela participação na Jovem Pan. Boa semana, a gente volta a se falar. Um abraço pro senhor. Eu agradeço, boa noite a todos.